Só Jesus é digno de ser adorado. Mateus capítulo 7, versículo 7. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa foi uma das primeiras passagens da Bíblia que eu conheci, quando eu tinha 16 para 17 anos de idade. Essa e também Marcos capítulo 16. Só que ninguém nunca me explicou o significado disso aí. Infelizmente, eu ouvi várias vezes em diferentes ministérios, mas ninguém nunca explicou para mim o significado. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Eu ficava bem preocupado, porque eu pedia muitas coisas e não via acontecer, sabe? E a Bíblia afirma: pois todos que pedem, ou todo, né? Pois todo o que pede, o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á, ou seja, a porta se abre. Pedir, buscar e bater. São a mesma coisa, não? Não. Nessas milhares de pessoas que temos aqui hoje, do outro lado, acompanhando conosco, tem uma boa parte que a razão de estar ligada essa parte no programa é um pedido importante que tem a fazer, um pedido especial, uma necessidade. Tem muita gente aqui na igreja que veio hoje para fazer um pedido para Deus. Deus censura, Deus proíbe? Claro que não. Se Jesus é que está mandando pedir. E tem gente que vai mais além ainda, a sua necessidade, o desespero. Quando ele diz, batei e abrir-se-vos-á, esse bater sugere uma extrema necessidade, sugere uma necessidade mesmo, uma urgência, né? Bater. Porque não espera nem o momento para ser aberta a porta, ela bate, ela insiste, né? Agora, buscar é muito diferente de tudo isso, muito diferente. Qualquer uma dessas orações, dessas atitudes, mexe com Deus. Mas tem uma forma, uma fórmula que faz Deus quebrar protocolo. Eu estava de madrugada, 2:30 da madrugada, lendo. E o que me trouxe, o que me levou a esta mensagem, foi a passagem que eu estava lendo sobre as mulheres que foram ao túmulo de Jesus no domingo de manhã. Essas mulheres, elas não foram fazer pedido algum, pois não estavam doentes,
não foram pedir bênção financeira, nem saúde, nem para a família, não. Elas tinham um desejo de estar com ele, de ver Jesus. Teve uma que usou a expressão, falando com o sujeito lá, se você sabe onde o puseram, quando constatou que ele não estava no túmulo, o rapaz está com dificuldade para encontrar, mas é João capítulo 20. João capítulo 20. Tá? Já era demonstrado há muito tempo. Então, uma das mulheres, que inclusive teve para ser apedrejada, ela falou com alguém lá, se você sabe onde puseram, me mostra. Você está mostrando em João, é isso, minha filha? Eu quero levá-lo. Aí, ó. Se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Esta mulher não tinha enfermidade, não tinha problema financeiro, não tinha problema familiar. Essa mulher não tinha pedido nenhum a fazer. Por isso a expressão, o ensinamento, pedir e dar-se-vos-á. Pedir é para quem tem alguma coisa, uma necessidade. Tá? Buscar é diferente de pedir, diferente de bater. O pedido, ele mostra que você acredita no poder de Deus. Quando você bate, você tá transmitindo para Deus o seguinte sentimento: eu sei que só o Senhor pode resolver o meu problema. Quando você busca, você está dizendo, o Senhor é importante demais para mim. É? Então, 3 razões, 3 motivos que podem trazer você à casa de Deus: o pedido, a busca, ou a extrema necessidade, o desespero. Aquelas mulheres foram ao túmulo por desespero? Por pedido? Não. Ela usa essa expressão. Aliás, o anjo fala isso para ela. Olha que coisa linda. O anjo aparece e fala assim, sei que buscais, olha só, sei que buscais Jesus que foi crucificado. E tem uma outra expressão que o anjo fala assim, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Isso aí que o anjo falou sugere que elas estavam cometendo um erro. Então essa coisa de buscar é tão extraordinária. Deus preza tanto isso quando você se interessa não só pelo que Ele dá, pelo que Ele proporciona, mas você se interessa por Ele. Eu não gosto muito dessas coisas, dessas fórmulas, como aquela mãezinha, mas ela estava desesperada, a jovem mãe. Ela disse que fez um voto e falou, Senhor, se o Senhor trouxer o meu filho de volta, se eu curar o meu filho, eu não ensino isso na igreja, porque a busca não sugere barganha, nem necessidade, nem desespero. A busca sugere amor, o valor que Deus tem para você, o quanto Ele é importante na sua vida. Só busca Deus aquele que sabe que Ele é importante. Somente. Mas ela estava desesperada. Deus, na verdade, considerou um pedido, né?
se você pede, você recebe, está escrito ali. Mas ali diz que todo que pede, recebe. Isso vai explicar isso? É claro. A própria palavra vai explicar daqui a pouco. Você vai ver. Eu garanto a você, todo que pede, recebe. Eu vou explicar para você, dentro da Bíblia. Mas olha o que o anjo falou. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ou seja, está errado isso. Está errado. Elas buscavam quem mesmo? A Jesus. O local, o lugar é que não era adequado. Um cemitério. Não se busca Deus num cemitério. Mas até no cemitério, se você buscá-lo, você o encontra. Essa é a chave da palavra. Não se deve buscar a Deus em determinados lugares. Mas quando a busca é verdadeira, como era a busca daquelas mulheres, até no cemitério você encontra. Ele vai lá, na verdade, ele vai lá. Como ele é onisciente, ele sabia que aquelas mulheres foram lá atrás dele, ele não estava lá. E esse negócio de protocolo, bom, Jesus disse que iria ressuscitar, sim ou não? No terceiro dia. E quem o ressuscitaria, ele falou? O Pai. O Pai. E que após a ressurreição, Jesus teria que se apresentar ao Pai. Presta atenção nisso aí, pastores, bispos. Quando Jesus ressuscitou, quando o Pai o tirou, ele não podia se apresentar a ninguém. Primeiro ao Pai, depois ele tinha que retornar e visitar os discípulos. Mas ele foi tão tocado pela busca daquelas mulheres. Ele se sentiu tão atraído pela busca, porque quando alguém busca a Deus, eu não sei se você entendeu a diferença entre buscar e pedir. Quem entendeu? Para ser mais claro, pedir, você sabe, a maioria sabe, e as igrejas ensinam as pessoas a pedirem muito mais do que a buscarem. Quem concorda comigo? O povo nem tem culpa. Tudo que é campanha, tudo que é programa, tudo que é mensagem, mensagens escolhidas a dedo para ensinar a pessoa a pedir. Agora, sabe o que eu agradeço a Deus na minha vida? Eu estou lendo uma mensagem aqui que começa assim, ó, pedir e dar-se-vos-á. E eu estou ensinando o quê? A buscar. Por quê? Pediu, ele dá. Está escrito. Eu vou te mostrar por que ele dá. Mas olha, quando alguém busca a Deus, Deus ressuscitou Jesus e ficou esperando Jesus chegar lá no céu para dar um abraço nele e devolvê-lo para ele poder visitar os discípulos que estavam reunidos. Mas, como aquelas mulheres, no capítulo 20, não, no capítulo 20 não, é capítulo 20, mas o versículo não é o primeiro, lá na frente diz que ela estava chorando do lado de fora do túmulo. Você tem isso aí, filho? Mostra aí, por favor. Você tem que virar a página para mostrar isso aí? Olha que coisa interessante, ó. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E quando chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto.
Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Rapaz, que a mulher queria levar Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Quebrei o protocolo por causa de vocês. Você entende? Jesus teria que subir primeiro, depois aparecer aos discípulos, mas a busca. Eu posso usar muitos exemplos. O Sadraque, Mesaque e Abednego apresentaram uma lei, o governo lá na época sancionou lá, carimbou lá, um decreto, que eles teriam que adorar a imagem dele, do rei. E eles não adoraram a imagem do rei. E a punição era jogar dentro da fornalha. E passou tudo, todo mundo adorou, menos eles. E eles, o rei os chamou: por que vocês não fizeram? Eu vou dar mais uma chance. Ele falou: não vamos adorar. Mas quem vai livrar vocês da fornalha? Ele falou: se Deus quiser livrar, Ele livra. Livra das suas mãos e livra da fornalha. Mas se Deus não quiser, nós não costumamos ir a Deus só para pedir, mas também para buscá-lo. Isso aí eu estou traduzindo para você, porque o que eles quiseram dizer é o seguinte: se Deus quiser que a gente morra queimado, a gente morre buscando, ou seja, adorando. Nós não barganhamos. Isso quer dizer o seguinte: a nossa fé não é condicionado, o nosso amor a Deus não está condicionado a livramentos. Você sabe qual é a grande deficiência da Igreja de Cristo no mundo? É que condicionam a fidelidade, o amor, a comunhão, a busca. E na própria obra, quando um bispo ou um pastor, um obreiro, ele trabalha muito na obra, se dedica, mas a intenção dele é de crescer, de ser servido, crescer a própria vida dele, ele está condicionando. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Não. Deus não aceita. Por isso que na igreja, o bispo está aqui um dia, no outro dia está lá, depois acolá, exatamente para ele entender que ele veio para servir e não ser servido. Ele serve aonde Deus manda servir e acabou. A obra de Deus é assim. Então, Nabucodonosor, o Sadraque, Mesaque e Abednego disseram o seguinte: se Deus quiser, Ele livra, mas se Ele não quiser, fica sabendo o rei que não vamos adorar a sua estátua, a sua imagem. Não, pode jogar. Aí, você acha que Deus estava vendo isso, sim ou não? Aí joga os homens na fornalha. E lá dentro eles estão lá. Tem hora que o peito
que o fardo pesa. Nem que fosse me arrastando, não volto para trás. Nem adorarei, ó Rei, a sua imagem. Isso quer dizer que a fé do crente não pode estar condicionada a isso ou aquilo. Você viu o que a mãezinha lá falou? Não pode, não pode. A nossa fé, a nossa comunhão, a nossa conversão não pode ter esta ou aquela razão. Não. Eu e você fomos feitos para Deus e ponto. Com dor ou sem dor, com dinheiro ou sem dinheiro, sorrindo ou chorando, alegrando ou sofrendo ou chorando, não interessa. Está chorando, chora na presença de Deus. Está sorrindo, é na presença de Deus. Essas mulheres, elas foram buscar o quê? A quem? Elas não foram pedir nada, foram? Não. Elas falaram para o homem que estava lá: fala onde vocês o puseram, nós queremos levá-lo. E Jesus se pôs em pé atrás delas lá, apareceu. Jesus voltou lá no túmulo. Você acha que Jesus gostou do túmulo lá? Mas voltou por quê? Por causa delas. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, em qualquer circunstância. Se você buscar a Deus, Ele vai lá. Ele vai lá. Buscar não é pedir. Também não é bater. Buscar é expressar a gratidão, a satisfação, o valor que Deus tem para você na sua vida. E eu já vivi isso muitas vezes. Muitas vezes. Eu já tive em situações que parecia que os meus pedidos não estavam sendo atendidos. Estava para morrer mesmo. E eu comecei a adorar, agradecer. Na verdade, eu estava contado já com os mortos, eu comecei a agradecer por ter vivido até ali. Daqui a pouco eu via a mudança na atmosfera. Porque Deus, Ele dá quando você pede. Está escrito ali. Ele abre quando você bate, mas quando você busca, Ele vai pessoalmente. E fica ali com você. Ele vai pessoalmente. Pessoalmente. E o que essas mulheres fizeram, porque imagina se fosse hoje talvez um líder religioso, uma situação dessas. Não, mas eu não posso nem aparecer, o que é que vão dizer? Ainda mais uma sociedade machista. E além daquela época era pior, e lá ainda é machista. A mulher naquela região nem pode mostrar o rosto. Quem sabia dizer? Nem o rosto pode mostrar até hoje. Até hoje, imagina aquela época. Não podia nem sair de casa. Não podia nem sair de casa. Mas elas foram sem ter nenhuma necessidade. Elas foram
Porque elas queriam ver Jesus. E uma mais ousada falou: eu vou levar ele para casa. Onde é que está o corpo dele? Que coisa linda! E Jesus se pôs em pé. Mas elas não reconheceram. Daqui a pouco, quando ele falou: Maria! Aí ela falou: é ele. E ele falou: não me detenha. Ele já sabia que elas iam querer segurá-lo. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Traduzindo, eu me apresentei primeiro a vocês, e agora que eu vou me apresentar ao meu pai. Mas por quê? Por que será? A busca. Olha o protocolo quebrado. O mestre tinha que primeiro se apresentar ao pai, depois descer, e com os discípulos foi assim. Que privilégio daquelas mulheres. Que privilégio. Não me segurem, porque eu ainda não fui para o pai. Primeiro vinham vocês. Porque ele sabia que se elas saíssem dali sem vê-lo, sem saber notícia, o tanto que elas o amavam, elas iam ter uma frustração muito grande. E Deus não deixa frustrado aquele que o busca. Nunca. Se você buscar a Deus, Ele nunca vai te frustrar, nunca. Então, nada tem a eficácia deste modelo de oração. O próprio Jesus deu exemplo. Quando Jesus chegou lá no cemitério, viu a família de Lázaro chorando, desesperado. Onde o puseram? Ali, ó. Uma falou: se o senhor tivesse aqui, ele nem teria morrido. Aí ele falou: Marta, tira a pedra. Ela falou: mas já cheira mal, o defunto está 4 dias aí, já está apodrecendo. Ele era tão querido, 4 dias já de velório, só que está cheirando mal já. Aí Jesus faz que modelo de oração? Presta atenção no modelo de oração. Ele pede, ele bate, ele diz assim: Pai, graças te dou, meu Deus. A gente já acorda de manhã: eu quero isso, eu quero aquilo outro. Se você tirar os pés da cama, botar no chão e falar: glória a Deus, graças te dou pela minha noite. Rapaz, o sol vai brilhar dentro da sua casa. Esse modelo de oração é infalível. Mas tem que ser carregado de um sentimento, sabe, igreja? Você não pode atribuir possíveis fracassos e derrotas a Deus, não. Não. Você tem que entender que o seu bem maior não é o que você conquistou, ou sua mulher, ou seu marido, ou filhos, ou netos, ou seu dinheiro, não. O seu bem, que você não pode abrir mão por nada, é Deus. Aí você vai ter tudo. Você não pode condicionar: se Deus me der isso, eu faço aquilo. Mas você não tem culpa. Tem muita igreja que ensina isso, sabia? Cobra de Deus, coloca Deus na parede. Eu estou achando que eles pregam uma imagem lá por causa disso, coloca Deus na parede. Olha, é contra a parede. Que conversa, rapaz. Deus não precisa de mim, não. Eu não tenho nenhum
nenhum estado de espírito, nenhuma condição mais adequada para eu buscar a Deus. Eu busco a Deus em qualquer momento, chorando, sorrindo, no perigo, não importa. Porque eu aprendi que o que busca, encontra. Agora olha a diferença. Vamos lá, põe lá, filho. Pedir e dá-se a usar. Quer dizer que eu não posso pedir, você deve pedir. Você deve pedir. Você pede, ele dá. Agora olha que interessante. Pois todo o que pede, põe nada, pois todo o que pede, recebe. Ponto. Por exemplo, você pediu a cura e recebeu a cura, certo? Quem pediu uma cura e recebeu? Quem pediu para um parente e recebeu? Para um amigo? Ponto. Ficou nisso, recebeu. Agora, todo que busca, o que busca o quê? Encontra o quê? Essas mulheres buscavam o quê? O pedido sugere a um bem, refere-se a um bem. E a busca refere-se a Deus, a Cristo. Se for para ter alguma coisa que Deus dá, é muito mais vantajoso você ter o próprio Deus perto de você. Você concorda comigo? Então pronto. Essas mulheres não receberam algum benefício, não, receberam o próprio Senhor Jesus. Ele falou, não me detenhas, porque eu ainda tenho que ir para o Pai, depois eu volto. Vai lá e avisa para os seus irmãos lá, para os nossos irmãos, para os apóstolos, que eu vou aparecer por lá. Ele falou isso aí? Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha lá. E aí elas foram falar para eles. Ficaram maravilhadas. Tem alguns que não acreditaram, não, você sabia? Eles pensaram, essas mulheres estão meio malucas. Até pelo fato de Jesus não ter aparecido a eles, que andava dia e noite com ele, dado preferência, né? Ele não deu preferência, aqui a palavra é verdadeira. Todo o que busca, eles foram lá no túmulo atrás dele, de Jesus? Não. Uma coisa é esperar Jesus, outra coisa é buscar Jesus. Eles se reuniram e ficaram esperando, sabia? Ele falou, avisa que eu vou passar por lá. É promessa também, que onde estiverem duas ou mais reunidas em meu nome, eu estarei. Só que buscar é diferente de tudo. Significa tomar iniciativa. Tomar iniciativa. Priorizar. Você tem algo importante para fazer, você fala, fica de lado, porque agora eu vou buscar Jesus. Amém, igreja? Então, todo que pede, recebe, o que busca, encontra. Que extraordinário que é isso, né? As mulheres estão lá preocupadas. Onde vocês puseram o corpo dele? Aí Jesus aparece atrás delas. Maria! Que susto! Que coisa linda, hein? Mas ele falou, não me detenha, porque eu ainda tenho que ir lá no Pai ainda. Eu vou lá, dar um beijo nele e já volto para estar com vocês aí. Só faltou alguém perguntar, mas Senhor, o Senhor nem foi lá ainda e já apareceu para nós? Ele ia falar, claro, vocês estão me buscando. Eu quebro qualquer protocolo para aparecer para aqueles que me buscam. Amém? Que coisa, hein?
Tudo com a permissão do pai. Porque o pai é que estabeleceu. Que coisa. Aí, continuando lá em Mateus, diz assim: ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos que trabalham com você. Será que eu estou lendo direito? Ah, é aos filhos? Ah, então está explicado por que está lá pedir, dá-se usar, e tem gente, todo que... Por isso que tem muita gente confusa naquele lado. Pois todo que pede, recebe. Todo que for? Que for? Ah, agora eu entendi. Minha mente está começando a clarear. Porque tem muita gente me ouvindo agora confusa. Gente que fica blasfemando, reclamando, xingando, murmurando, fazendo besteira. Pede, não vê nada e fala, isso é mentira. Está lá todo que pede, todo que for. Ah, bem, agora eu estou começando a entender. Se for filho, pode pedir que ganhe, é isso? Se não for filho, vai ter que esperar um pouquinho. O filho pródigo falou, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Ou seja, os empregados de Jesus comem bem, mas o filho pode matar o bezerro que quiser, o ovelha que quiser. Entendeu? Ele falou. Então pronto. Tem diferença entre ser filho e não ser filho? Tem diferença. O filho, ele necessariamente herda as características do pai. Quem tem filho aqui? É biológico. Se fizer, o senhor tem 5? Se fizer um exame, vai achar alguma coisa sua nele. Vai ou não vai? Necessariamente. Aliás, é assim que comprova a paternidade. Né? Um DNA. Então, Deus é físico? Não, Deus não é físico. Eu sou físico. Para saber que eu sou pai da Juliana e da Raquel, tem que fazer um exame e vai comprovar. Mas, e para saber que Deus é meu pai? Se ele não é físico, como saber? Eu tenho que ter as mesmas características de justiça, de amor, de fidelidade, de coragem. Quem entende o que eu estou falando? Se o filho, ele tem o DNA do pai e da mãe, o crente tem que ter o DNA de Deus. Ele tem que ter as características de Deus. Deus ama. Se você é filho, você faz o quê? Deus perdoa. Se você é filho, você faz o quê? Está cheio de filho de Deus aqui, cheio de mágoa. Mágoa no coração, rancor. Eu sou filho de Deus. Eu vou matar ele. Você é filho de Deus? Cuidado, nego. Você está parecendo o cão chupando manga. Filho é despojado de rancor, de ódio, de mágoas. Filho que busca vingança não é filho. Porque se Deus fosse se vingar de nós, ninguém estaria vivo. Então, a Bíblia permite até que o homem, que o crente, ele se ire. Porque em algum momento até Jesus deu-lhe uma...
Mas quando estavam crucificando ele, ele olhou e falou: perdoa eles, Pai. Não foi? Por quê? Porque Jesus era a cópia do Pai, que perdoa, que perdoa. E se não perdoasse, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Você sabia disso aí? Tem ninguém acima da média, não. Ninguém se salvaria. Então, se Deus fosse físico, você poderia ter o DNA, o sangue, né, um exame de sangue. Mas como ele não é físico, ele é espírito, nós temos que ter os sentimentos e os pensamentos dele. Amém? Sentimentos e pensamentos. Mas é difícil, realmente é. Mas a gente pode melhorar cada dia. Não é verdade? Não é aparência, não. Porque tem gente que aparentemente é santo, mas por dentro é o cão chupando manga. Não tem nada a ver com aparência, não. Nada a ver. Aliás, Jesus aparentemente não era tranquilo, não. Tanto é que ele fez uma observação, ele falou: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. Ele falou de coração? É porque quem olhava para ele, fica quieta aí, mulher, era a mãe dele. Entendeu? Rapaz. O Pedro chegou: mestre, vai lá para Jerusalém, não, que vão te matar. Ele falou: arreda Satanás para trás. Pedro ficou assustado, porque Pedro não sabia, mas Jesus sabia que era o cão que estava usando ele. Entendeu, como é que é? Ele estava manifestado, Pedro, mas só que inconscientemente o diabo estava usando ele não sabia, então Jesus falou: sai daí, Satanás. Os discípulos falaram: está chamando o Pedro de Satanás? Não, é porque tinha um caminhão ali por trás, rapaz. Cuidado, nego. Olha lá. Então, quem olhava Jesus dava lapada mesmo. Raça de vibre. E tome lapada. Só que o coração dele amava como nenhum outro. E ama. Então, ocorre que eu e você temos que ter as características dele. Buscar isso. Melhorar. Sempre melhorar. E aí, Deus estando perto de você, quando você falar, Ele carimba. Quando você pensar, Ele registra. Às vezes eu recebo bênção só em pensamento. Você acredita nisso aí? Você também já recebeu. Você pensou uma coisa, nem chegou a pedir, já apareceu. Não é verdade? Esse é o Deus. Eu às vezes eu estou assim, com os enfermos aí. Por exemplo, já teve caso de eu pensar assim: fulano está muito ruim, mas não aceita a oração, talvez não aceite. Então, eu pensando assim: Senhor, só pensando, Senhor, cura essa pessoa, e a pessoa ficou curada. Eu já fiz isso aqui na igreja. Ou não? Eu já orei em pensamento aqui. Porque Deus conhece. Deus não conhece? Então, presta atenção. O resumo disso aí é que nada pode ser igual ou maior que Deus. Nem marido, nem mulher, nem filho, nem neto, nem pai, nem mãe, nem dinheiro, nem casa, nem carro, nada. Nem bem-estar. E isso é para nós, bispos e pastores. O bispo está lá tranquilo, seu lugar, bispo, arruma seu jegue aí e vai para tal lugar. Sim, senhor, glória a Deus.
Vai chegar lá e vai ter capim verdinho para o jegue, se ele for de coração. Entendeu? Então, a relação com Deus, é que as igrejas estão ensinando umas coisas muito estranhas, muito pesadas. E o povo fica naquilo. Não, que Deus me deu. Não pode. Não pode. Tem gente que fica escolhendo as passagens da Bíblia. Deus queria saber do Abraão quando ele pediu Isaac. Tem igreja que fica usando isso aí para tirar a casa do povo, o terreno do povo, a fazenda do povo. Você me perdoa falar isso aí, mas está errado. Quando Deus pediu Isaac, o que Deus queria saber, ele sabia, mas ele queria que Abraão expressasse o amor. Abraão, sem palavras, disse para Deus: o Senhor, o meu filho é um prêmio na minha vida, mas o Senhor ainda é mais importante que meu filho. Você sabia disso aí? Tem um pastor uma vez que veio falar para mim: por que você critica a gente? Eu falei: eu não critico vocês, não. Critica sim. Você falou lá que dar o Isaac não era dar a casa própria, o sítio, o carro, isso e aquilo, e nós fazemos isso na nossa igreja. Você falou isso aí. Eu falei: não. Eu falei que não é, eu continuo falando. Mas Abraão não deu o Isaac, não era tudo que ele tinha? Eu falei: deu. Então, eu mando dar o Isaac sim. Eu falei: então você faz o que Deus fez. Abraão pediu, Deus pediu, quando ele foi entregar, ele devolveu. Então você devolve o Isaac do povo. Abraão deu, Deus devolveu na hora, não devolveu? Foi aí que nasceu Deus proverá. Deus proverá. Olha lá. Eu falei: tá bom, pastor. Então você fala o seguinte: 10 pessoas, você pede lá, tá o seu Isaac, ou seja, dá tudo que você tem. Aí quando a pessoa for dar, você devolve. Deus devolveu ele. Não sejamos hipócritas. Eu não sou nada, eu sou esse cara aí que você conhece. De vez em quando sai, de vez em quando o pessoal fala assim: esse Valdemir é doido e o povo dele também. Ontem um psicólogo ligou aqui ontem, não foi um psicólogo? Mandou uma mensagem, quem viu? O psicólogo falou assim, ele está onde? Estados Unidos? Estados Unidos, né? Um psicólogo lá dos Estados Unidos mandou uma mensagem e falou assim: eu achava que vocês eram doidos, doido é quem não acredita em vocês, ele falou. Eu falei: ô doido, mas não é o psicólogo, o psiquiatra que tem essa fama de doido, vem botar para cima de mim? Tem gente que chega no consultório: doutor, o quê? O que é que você tem? Eu lembrei do ML. O promotor falou: vai lá, Valdemiro. E a juíza. Eu falei: vamos lá, missionário, comigo. O missionário já ficou para trás. Assim. Foi, mas na hora de entrar lá, que ele viu o médico de 2,5 metros de altura, ao médico só faltou falar: bem-vindo à selva. Não tem um filme assim com o The Rock? Eu gostei que o doutor olhou o missionário e conheceu. Rapaz, o deputado dessa casa aqui está aberta para você. Ele falou. Falei: Cristo credo, Deus me livre. Falei: Jesus, eu, que lugar com um cheiro forte, falou: as gavetas ali embaixo. Falei: ô louco meu, nunca fui no lugar.
Falei, não, rapaz, está pior do que o vale de osso seco. Falei, vou profetizar aqui, esses defuntos vão levantar todinho. Você já pensou, rapaz, chega um lugar desse, profetiza, é gaveta saindo, é defunto. Hein? É legal, não é? O psicólogo mandou a mensagem e falou, eu achava que vocês eram loucos. Quem estava aqui ontem? Quem estava? Você achou aí? Solta aí, vai, fala aí. Sou psicólogo, moro em Guarapari, Espírito Santo. Ah, esse do Brasil, esse. Sim, senhor. Estou apaixonado pelos feitos realizados em sua igreja. Minha mãe é adepta à sua igreja. Eu achava ela louca, mas louco é quem não te conhece. O psicólogo, rapaz. É porque esse pessoal tem fama de meio doido, não tem? É porque eles lidam tanto com gente doida, que eles ficam assim meio, né? Né? Cadê ela? A Glorinha. Ô Glorinha, tem uma obreira aqui, a Glorinha é uma benção, ela fica ali me ajudando, ela estava lá hoje. Mas eu achei que ela era meio doida um dia. É que ela saiu correndo assim. Cadê a Glorinha? Cadê? Ela saiu correndo assim, correu para lá e para cá, e a Helena olhou para ela, a outra obreira, falou... Mas não é que o psicólogo está acostumado a lidar com pessoas aflitas, né? Aí fica meio... Está acostumado. Mas ela é uma benção. Mas o psicólogo falou bonito, hein? Ele falou que doido é quem não conhece essa obra, rapaz. Eu também já achei que eu era meio doido, mas pô, ficaram normal. A bispa achou que eu era doido uma vez, porque o cara botou uma pistola na minha cabeça, na frente dela. Você tem medo de morrer? Eu falei, não tenho não. Ela falou, meu Deus, esse cabra é doido, ó. E se eu te der um tiro? Eu falei, rapaz, a gente não sabe o que vai acontecer, a bala pode voltar e acabar com você. Eu falei para ele. Ela falou, ele é doido mesmo. Depois eu falei, será que eu sou doido mesmo? Mas não. E não é que Jesus acabou me garantindo e eles foram embora? Viajaram. Então, Deus os tenha lá, seguro lá, né? Mas aí, né, que continuaram fazendo besteira, né? Aí encontraram a polícia acabou, né? Até atingiram a polícia lá no tiro. A verdade é a seguinte, a coisa mais importante que existe na vida do crente não é receber uma cura, uma bênção financeira, um milagre. Isso aí é importante. Jesus quer fazer e faz. Mas o mais importante, o Moisés deixou claro, é buscar a Deus, a presença de Deus. Você quer ver uma coisa? Você quer levar uma bênção, um milagre para a sua casa. É normal isso aí. Mas se você levar o Cristo, não fica nenhum mal dentro da sua casa. Amém? O que essas mulheres disseram? O que a mulher falou, a Madalena, a Maria? Ela falou que eu quero levar ele. Onde é que ele está? E ele estava em pé lá, ó. Maria. A Maria. Jesus, se sou eu, corpo dentro do túmulo. Maria. A Maria falou, é ele. Não me detenha, Maria. Não falei com meu pai ainda. Estou falando primeiro com você. Que privilégio, meu Deus. Falar primeiro com a pessoa e depois com o pai. Quem entendeu a palavra? Ele falou, não me detenha, eu tenho que subir primeiro. Vou lá dar um beijo no meu pai, que me ressuscitou. Depois eu volto para vocês. Aí voltou, foi lá, visitou os discípulos. Tomé falou, eu não acredito, vocês viram ele, logo vocês, não sei o quê. Eu só acredito se eu tocar na ferida.
E ele não estava ali, mas ele estava escutando tudo que o Tomé estava falando. É o Tomé mesmo, né? Ele chegou lá e falou, põe a mão aqui, Tomé. Tomé falou, é o Cristo mesmo. Eu falei, pois é, você teve que ver para crer. Ele falou, bem-aventurados os que não viram e creram. Eita Deus! Fica de pé, por favor. Que maravilha!